Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Gênesis 29. É o que nós iremos trabalhar hoje à noite. E o bom é que ainda é cedo, né? Agora que é 3 horas e 2 minutos ali, ó. A gente pode ir até as 9 horas, né? Gênesis capítulo 29. Você achou? Diga amém. Antes da gente ler, aliás, vamos ler até o versículo 8. Gênesis 29, do versículo 1 ao 8. Então Jacó pôs-se a caminho e chegou à terra dos povos do leste. E olhando, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelha deitadas junto a ele. Pois davam de beber desse poço aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Todos os rebanhos ajuntavam-se ali. Os pastores rolavam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra no lugar sobre a boca do poço. Jacó perguntou-lhes: meus irmãos, de onde vens? De onde sois? Eles responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes mais: conheceis Labão, filho de Naó? Responderam: conhecemos. E perguntou-lhes ainda: ele vai bem? E responderam: vai bem. Ali está Raquel, sua filha, que vem chegando com as ovelhas. E ele disse: o dia ainda vai alto, não é hora de recolher o gado? Dai de beber às ovelhas e levai-as à pastagem. E responderam: não podemos, até que todos os rebanhos sejam recolhidos e seja removida a pedra da boca do poço, então damos de beber às ovelhas. Vamos orar, meus irmãos. Amado e bendito Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. É a ti, Senhor, que nós oramos, é no teu nome que nós nos reunimos, e mais uma vez estamos aqui neste lugar para aprender do Senhor e da tua palavra. Nós já cantamos louvores ao teu nome, e é chegado o momento onde a tua palavra será explicada, será aplicada ao nosso coração. E nós te pedimos, ó Deus, como sempre fazemos, que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos prepare o nosso coração, ilumine, ó Deus, o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra e guardar a palavra do Senhor. Esse é o nosso pedido, isso é o que nós clamamos a ti, e desde já agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui ouvindo e aprendendo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, fazem algumas semanas, né, que a gente não estuda o livro de Gênesis. E vocês lembram onde paramos? Lemos. Nós iremos estudar hoje a partir do versículo 9. Mas eu quis começar do capítulo 29, versículo 1. Né, mas o versículo 1 até o versículo 8 que a gente leu, a gente viu isso na última vez que a gente estudou. Então, o que a gente viu até agora? Aliás, na última semana, né, que a gente teve o estudo. Que aí nós entramos de recesso, né? Parece uma empresa, né? Entrou de recesso aí 2 semanas. O que a gente viu da última vez? Faz eu me engasgar não, vô. Bora, meus irmãos. O que nós vimos? Sim. De pedra. Subindo e descendo na escada, exatamente, né? O que mais? Eu ia falar.
Sim, verdade, né? Falamos sobre isso, né? Que quando o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac, algo semelhante com isso aqui acontece, né? Exatamente, falamos isso também. O que mais? Sim, né? Que quando ele vê que Isaac manda Jacó ir para a casa dos parentes buscar uma esposa para ele, aí o Esaú vai na casa de Ismael e também pega uma esposa para ele. Na verdade, vimos isso também. O que mais? O sonho de Jacó, né, com os anjos subindo e descendo a escada. Uhum. A gente não viu isso ainda, viu? Viu ainda não. Não. 29, capítulo 29 de Gênesis. Nós comparamos o acontecimento, né, dos anjos subindo e descendo ali com qual acontecimento? Com a Torre de Babel, né? Que eles fizeram a torre para chegar lá, mas não chegaram, né? E aí a gente comparou aqui com essa escada que realmente ela ia até o céu, né? Ou melhor, ela vinha do céu até aqui. A gente até disse que algo daqui não podia ir para lá, né? Uma construção daqui não podia ir até lá, mas algo de lá vindo até aqui era possível, né? No caso, a escada. O que mais? O voto, né, que Jacó faz. Vocês lembram o voto? O que ele pediu? Muita riqueza e prosperidade, não foi? E o que ele pediu? Se Deus cuidasse dele, provendo o básico, e que ele voltasse em segurança, o que ele ia fazer? Ele iria ser, né, o Deus dele e ele ia ser o servo dele. Então ele faz um voto com Deus, e aí Deus guia ele, né? Sim. Quanto mais você der, né? Esse é o voto de hoje em dia, né? Quanto mais você der, você tem que plantar uma semente, de R$ 1.000. E aí quando você plantar essa semente, você vai ver o que Deus vai fazer, o extraordinário de Deus na tua vida, vô. Se você não fizer isso, o devorador Muito bem, então vamos lá. Como já foi falado, né, do versículo 1, que é o que a gente leu agora, até o versículo 8, a gente já tratou na última vez. Mas eu quis ler para a gente relembrar, aqui dentro do capítulo 29, o que nós já havíamos visto. E aí a gente viu que depois que Jacó faz esse voto que a gente está falando, aí Deus guia ele e ele encontra justamente os pastores que conheciam Labão. Que inclusive dizem, olha, lá vem Raquel, a filha do Labão. E aí o que a gente vai ver agora é justamente esse primeiro encontro de Jacó com Raquel, né? E aí eu peço aí a mídia que coloque aí na tela. Capítulo 29. Pode passar. Isso aí a gente já viu. Aí. Vamos ler do versículo 9 até o versículo 14. Enquanto Jacó ainda lhe falava, Raquel chegou com as ovelhas de seu pai, porque era ela quem as levava às pastagens. Parece as adolescentes de hoje, né? Tudo trabalhadora. 10. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão,
irmão de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra da boca do poço, deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou Raquel e, levantando a voz, chorou. Por que Jacó chora aqui? Pode falar, avô. É exatamente isso, vô. Deus guia ele, né? E ali ele se emociona, óbvio, né? Porque muitos dias viajando, provavelmente aqui, ele deve ter passado pelo menos um mês aqui, talvez, porque era longe, né? Não era um lugar perto. E ele não fez esse percurso de avião, nem de ônibus, nem mesmo de um animal. Pelo que a gente está vendo aqui, parece que ele está fazendo o percurso como? Andando. É tanto que ele não leva nada. Então ele deve ter levado aqui pelo menos um mês, talvez um pouco mais. E aí sai mais ou menos com uma direção, sem saber ao certo, mas Deus guia. E aí quando ele encontra, é aquele sentimento, você já passou muito tempo fora de casa? Tipo assim, uma semana. Né? E aí quando você volta, que você reencontra a sua família, qual é o sentimento? Imagine você encontrar a sua família que você não conhecia e saber que Deus te guiou para aquele lugar. Esse foi o sentimento de Jacó. E é por isso que quando ele encontra Raquel, ele chora, porque Deus conduziu ele aonde ele realmente deveria ir. Isso aqui é uma lição para a gente. Porque qual era o intuito de Jacó? Quando ele saiu lá da casa do pai dele? Chegar na casa dos parentes. Mas esse objetivo não era só de Jacó. Era de quem? Da mãe dele, do pai e de Deus, principalmente. O que eu quero dizer com isso? É que quando os nossos propósitos e objetivos estão alinhados com os de Deus, Deus nos guia. E aí Jacó, ao ver que Deus estava guiando ele, que o voto que ele acabava de fazer, né, que ele tinha feito, não é em vão, e que de fato Deus está cuidando dele, e ele reencontra, aliás, reencontra não, porque ele nunca tinha encontrado, né, que ele encontra os seus familiares, ele se emociona. Ele chora. E dá para perceber, e a gente vai ver isso ao longo da vida aqui de Jacó, que ele é meio chorão. E quando ele reencontra o irmão dele, o que ele vai fazer? Ele vai chorar também. É o filhinho da mamãe, né? Então, é isso que acontece. Os planos dele estão alinhados com os planos de Deus. E aí Deus guia, conduz ele aonde ele deveria chegar. Mas olha só que coisa interessante é o que a gente vai ver agora. Versículo 12. Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, filho de Rebeca. E Raquel foi correndo contar essas coisas a seu pai. Quando Labão ouviu as notícias sobre Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro. Abraçou, beijou e levou-o para casa. E Jacó relatou a Labão todas essas coisas. Pausa. O que Jacó contou a Labão? Na viagem, ele não foi expulso. Ele foi enviado, apesar de que ele fugiu. Para os fins da família, né? Aliás, do pai dele e do irmão, ele foi enviado. Mas a mãe dele sabe, e ele também, que ele, fugiu. Então é muito provável que ele conta essas coisas. E conta também o que ele passou na viagem. Por que a gente está afirmando isso? Pode falar, Pio, o que você ia dizer?
Era, ainda não, né? É tanto que a mãe dele diz que ele tinha que ir até que passasse a ira de Esaú. Então, ele não podia voltar ainda, né? E outra, o irmão dele disse que quando o luto do pai passasse, ele ia matar ele. Só que o pai ainda nem morreu, então ele não pode voltar ainda. Por que eu estou afirmando que ele contou tudo isso para Labão? Porque por causa do que Labão vai dizer agora, ó, versículo 14. E disse Labão: de fato tu é osso, tu é meu osso e minha carne. Por que você acha que Labão falou isso? Hã? Porque ele era igual a ele, meu amigo. Depois que ele contou tudo para Labão, Labão disse: de fato tu é meu parente, tu é dos meus. É isso que ele está falando aqui. E agora tu vai ter de volta o que tu fez, né? E é engraçado que vai ser parecido, tá? Vai ser parecido, a gente vai ver isso. Mas olha só que coisa interessante, né? Que ele está afirmando que ele é osso dele, carne dele, porque ele realmente é. Porque, ó, o que a gente viu? Lá atrás, quando Labão fica sabendo que o servo de Abraão dá as joias para Rebeca, o que ele faz? Ele já cresce o olho, e aí vai lá e traz o cara para casa dele, né? Aí, o que acontece? Rebeca vai, e o que a Rebeca faz com Isaac? O que Rebeca faz junto com o Jacó, com Isaac? Engana. Aí agora Labão está dizendo: tu é dos nossos, tu é da família. E a gente vai ver que Labão vai fazer a mesma coisa, vai enganar Jacó. Então tudo isso faz parte de quê? Da família. Eu quero que você note uma coisa que é muito importante aqui. Você já percebeu que desde Abraão, e talvez até um pouco mais atrás, mas vamos falar desde Abraão, Deus está escolhendo pessoas imperfeitas. Deus está escolhendo pessoas falhas. Ele não escolheu ninguém pronto. Quando Deus chama Abraão, ele obedece à voz de Deus de pronto? Não. Deus manda ele deixar o pai dele, ir para uma terra que ele vai mostrar, e o que ele faz? Ele leva o pai. Depois que o pai dele morre, o que ele faz? Ele leva o sobrinho. E é necessário uma briga entre os pastores de Abraão e de Ló para que eles se separem. Aí Abraão chega no Egito e diz o quê? Que Sara não era a esposa dele, né? Diz que ela era só irmã. Então você consegue perceber que Deus está tratando de pessoas imperfeitas. Aí você chega em Isaac. O que Isaac faz? Favorece um filho em detrimento de outro. E agora a gente está vendo aqui Jacó. Só que Deus, ele vai trabalhando no caráter desses homens. Ele pega alguém perfeito e vai moldando. Ele fez isso com Abraão, fez com Isaac e vai fazer também com Jacó. Com certeza. E ainda continua a fazer. Então Deus não escolhe pessoas prontas. Pelo contrário, Ele escolhe pessoas imperfeitas e molda o caráter dessas pessoas. Amém? Então vamos lá. E aí, aqui que eu acho engraçado. O que Labão está dizendo?
Tu é osso do meu osso, tu é a minha carne, né? Ou seja, tu é meu parente mesmo. Aí olha a primeira coisa que ele vai dizer. Sabido não. Olha só. E Jacó falou com ele um mês, ficou com ele o mês inteiro. Olha o versículo 15. Depois disso, Labão perguntou a Jacó: trabalharás de graça para mim por ser meu parente? É um menino besta, meu amigo. Não é não? Ele já começa a dar indícios do porquê que ele disse que Jacó era igual a ele, né? Trabalharás de graça para mim, afinal de contas é meu parente. Tem não? A construção do hebraico, ela dá essas duas possibilidades. É algo parecido com isso. Só que, obviamente, Jacó não ia, né? E aí, tinha uma carta na manga, né? Um ás na manga. E aí ele faz uma proposta. Pior que antes dele passar a perna no tio dele, né? E isso vai acontecer lá na frente. Primeiro o tio passa nele, né? E aí Jacó faz uma proposta. Que ele diga-me qual será teu salário. Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, em algumas versões Lia, né? E a mais moça Raquel. Leia tinha os olhos sem brilho, ao passo que Raquel era bonita de porte e de rosto. Porque amava Raquel, Jacó disse: por Raquel, tua filha mais moça, trabalharei 7 anos para ti. Labão respondeu: é melhor dar-la a ti do que a outro. Fica contigo. Fica comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos por causa de Raquel, e estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Eu não lembro se eu falei exatamente isso, tá? Que eu vou dizer agora. Mas se eu falei, eu me equivoquei. Olha. Eu cheguei a dizer que ele recebeu a Lia assim que ele fez o negócio ou só depois de 7 anos? Foi, né? Mas não foi. Ele recebeu a Raquel e depois trabalhou por ela 7 anos. Mas ele trabalha realmente 7 anos e só depois ele recebe a Lia. Porque na verdade ele queria Raquel. Mas aí como o tio engana, aí ele recebe Lia. Mas foi isso que aconteceu. Trabalhou 7 anos, aí ao final dos 7 ele recebe o que ele achava que era Raquel, mas ele recebe a Lia. Aí depois de 1 semana ele recebe Raquel. E aí trabalha mais 7 anos. É isso que acontece. Ok? Amém? Todo mundo entendeu? Vamos ler. Versículo 21. Jacó disse a Labão: dai-me minha mulher, porque o tempo já se completou. Quero unir-me a ela. Então, se o tempo já se completou, é porque passou 7 anos. O mais engraçado aqui, né? Engraçado num sentido bom, né? É que no versículo 20, ele diz que ele nem sentiu o tempo passar. Por quê? Ele a amava, então para ele 7 anos trabalhando, passou rapidinho. Versículo 22. Vamos lá. Isso que eu falei, tá? Que ele trabalhou, a gente vai ver daqui a pouco, mas está aí tanto no versículo 27 como do 29 ao 30, está falando sobre isso aí. Mas vamos 22 aqui. Labão reuniu todos os homens do lugar e ofereceu um banquete. À noite,
pegou sua filha Léia e levou-a a Jacó, que a tomou por mulher. E Labão deu sua serva Zilpa para ser serva de sua filha Léia. Quando amanheceu, lá estava Léia, e Jacó perguntou a Labão: o que foi isso que me fizeste? Eu não trabalhei para ti em troca de Raquel? Então por que me enganaste? E Labão respondeu: não se faz assim em nossa terra. Não se dá a mais nova antes da primogênita. Tem muita coisa aqui, tá? Muita coisa aqui. A primeira coisa que eu quero ver foi com vocês aqui é o seguinte: Léia não fez nenhuma objeção, não é? Ela simplesmente obedeceu os planos do pai. Foi a mesma coisa que Jacó fez com quem? Com a mãe dele, para enganar Isaac. Do mesmo jeito que ele obedeceu a mãe, agora Léia está obedecendo o pai. Então a mesma coisa que ele fez para enganar o pai dele, a Léia aqui está fazendo para enganar ele. Na mesma coisa. Não foi isso? Não foi isso que a mãe dele disse? Me obedece em tudo que eu disser. Aqui não está escrito, mas está implícito. Porque a gente não vê Léia fazendo nenhuma objeção. Ela só obedece. Do mesmo jeito que ele obedeceu o pai dele. Tal, com certeza. Agora, vocês conseguem perceber aqui, Raquel, a Rebeca, né, planejou para enganar Isaac. Labão planejou para enganar Jacó. Eles são o quê? Irmãos, meu amigo. Ele sofreu daquilo que ele mesmo havia feito. E não fez isso, né, enganado, vamos dizer assim. Claro, ele foi enganado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Labão deu a pista. Versículo 14. De fato, tu é meu osso e minha carne. Ele deu a pista. É aquela história que o pessoal diz, né? O golpe está aí, né? Labão disse: tu é meu osso e minha carne. Ou seja, tu é como eu. Então, é muito provável que Labão tenha pensado nesse plano durante os 7 anos. Por que é uma coisa interessante aqui? Porque esse costume que Labão está citando aqui não existe no povo de Deus. Nem é certo que existisse naquela região. De tudo que eu vi, eu só encontrei um povo que tinha esse costume. Era um povo que seguia a religião hindu, que não tinha nada a ver com isso aqui. Se esse costume existia de fato, ele não era muito usado. Porém, Labão enfatiza, porque ele está querendo levar vantagem. Se esse costume não existia, então, de fato, ele inventou, né? De qualquer maneira, ele usa esse subterfúgio para se favorecer, para se beneficiar. E aí, ele causa um problema também, que é um dos problemas do que a gente chama de bigamia, que no caso aqui é a bigamia ou poligamia. Qual é? Claro, não é o principal e nem é o maior, mas é um dos problemas da bigamia. Você sabe o que é bigamia, não é? Todo mundo sabe? A bigamia é quando um homem, né, no caso aqui, um homem é casado com 2 mulheres. Ele é bígamo. Ele não é monogâmico, ele é bígamo. A monogamia é quando é uma só mulher. Bigamia, 2 mulheres. E quando é mais de 2? Poligamia. Aí era o maluco lá do rei Davi, Salomão, esses doidos aí, né? Enfim,
Qual é um dos problemas da bigamia que vai acontecer aqui? Uma das mulheres ser rejeitada, desprezada pelo marido, pelo fato dele amar uma e não a outra. Sim. Sim. Com certeza. Então, Labão, se ele inventa esse costume, ou se ele pega essa ideia de um outro povo e aplica aqui, nós não sabemos. Mas não era algo comum entre aqueles povos ali, ter esse tipo de costume. Olha, é o que ele diz aí no versículo 26, ó. Não se faz assim em nossa terra, não se dá a mais nova antes da primogênita. Aí ele faz uma contraproposta. Cumpre a semana dessa. O que seria isso, cumprir a semana dessa? Não. É porque quando se casava, se passava uma semana de lua de mel. Isso é o cumpre a semana dela. Certo? E aí, te daremos também a outra. Então, ele passou 7 anos trabalhando, recebeu Lia, mas na verdade ele queria Raquel. Uma semana depois, ele recebe a que ele queria, que era a Raquel. Em troca do trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Então ele faz uma contraproposta. E Jacó aceitou. Jacó, versículo 28. Assim fez Jacó. Cumpriu a semana de Léa. Depois Labão lhe deu por mulher a filha Raquel. E Labão deu sua serva Bila para ser serva de sua filha Raquel. Então Jacó tomou também Raquel por mulher. Ele a amava muito mais do que a Léia. E trabalhou para Labão por mais 7 anos. De tudo isso que eu quero falar aqui, que a gente leu, eu quero destacar justamente o versículo 20. Que é o fato dele ter sido paciente. E eu quero destacar o versículo 20, fazendo uma aplicação para nós, enquanto a nossa relação de paciência com relação ao nosso Senhor. A gente poderia dizer que Jesus está demorando para voltar, olhando de maneira humana. Sim ou não? Sim. Mas pacientemente nós o aguardamos. Por quê? Não. Leia o versículo 20. Porque nós o amamos. E se nós amamos o nosso Senhor, aguardaremos a sua volta pacientemente. E aí, para a gente, 7 anos seria como dias. É como Pedro vai falar, para o Senhor, um dia é como? E 1000 anos? Como um dia. Então, se amamos o nosso Senhor, pacientemente aguardamos a sua volta. Essa é uma lição aqui. Jacó amava Raquel e, portanto, o tempo que ele esperou por ela, para ele passou rapidinho, não é? Versículo 31. E aqui, meus irmãos, a gente vai finalizar já, né? Mas tem uma coisa muito interessante aqui, que eu queria chamar de idolatria e cura. Idolatria e a cura da idolatria. Mas vamos ler, versículo 31. O Senhor viu que Léia era desprezada e tornou-lhe o ventre fértil. Raquel, porém, era estéril. Léia engravidou e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben. Pois disse: porque o Senhor viu a minha aflição, agora meu marido me amará. Olha só que coisa interessante. O ser humano, ele é tão corrupto que até as coisas que são boas, que são
como é que eu posso dizer? Que é lícito. Coisas lícitas. Ele pode corromper e tornar essas coisas pecaminosas. Por exemplo, olhando para cá, o que Léa queria? O amor do marido. É lícito isso? É ou não é? É justo isso? Sim. Mas ela torna isso algo pecaminoso. E quando é que ela torna isso algo pecaminoso? Quando ela começa a fazer todas as coisas, única e exclusivamente em prol de ganhar o amor desse marido. E a gente pode fazer isso com qualquer coisa. É por isso que Jesus disse que aonde estiver o teu tesouro, o que Jesus está querendo dizer com isso? Que aquilo que de fato é valioso para ti, é importante para ti, o teu coração estará 100% nisso. E quando isso acontece, nós encontramos não só aquilo que é valioso para nós, mas nós encontramos o nosso Deus. E eu nem estou falando do Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando de outra coisa que substitui Deus e que se tornará para nós um Deus e portanto se tornará pecaminoso. O amor do marido para ela não era algo ruim, mas ela queria tanto esse marido, tanto o amor dele, que agora tudo que ela está fazendo, inclusive os filhos que ela está tendo, é para que o marido a ame. Vamos ler de novo. Versículo 32. Ela engravidou, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Rúben, pois disse, porque o Senhor viu minha aflição, e agora o quê? O meu marido me amará. Então, para que ela estava tendo filho? Para que Jacó a amasse. Vamos continuar. Ela engravidou outra vez, deu à luz um filho e disse, porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e deu-lhe o nome de Rúben. Simeão, perdão. Olha só, me parece que ela está orando, né? Tá ou não tá? O Senhor ouviu que eu era desprezado. Então, se o Senhor ouviu, ela está fazendo o quê? Ela está orando. Mas, ainda assim, esse filho não é dedicado a Deus. Vamos continuar. 34. Engravidou ainda outra vez, deu à luz um filho e disse, agora, dessa vez o quê? Meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos. Por isso deu o nome de Levi. O que essa mulher mais queria, meu irmão, na vida dela? O amor do marido. Era o que ela mais desejava na vida dela. Ela estava vivendo a vida dela para isso. E o nome disso é o quê? Idolatria. Aí ela tem um quarto filho. 35, versículo 35. De novo engravidou, deu à luz um filho e disse o quê? Dessa vez, o que é que ela vai fazer? Louvarei o Senhor. E por isso deu-lhe o nome de Judá e parou de ter filhos. Dessa vez eu louvarei ao Senhor. O que essa mulher fez? O que essa mulher teve, na verdade? Ela teve o coração curado. Porque agora a vida dela está dedicada a quem? A Deus. Dessa vez eu louvarei o Senhor. Eu não vou fazer isso para o meu marido me amar. Embora o amor do marido, desejar o amor do marido é algo justo. Mas viver em função, em prol disso, e tudo que você faça é pelo amor do seu marido, aí é idolatria. Você está entendendo? Deus é aquele que você precisa despertar o amor, por assim dizer. É Ele que você tem que fazer tudo por Ele. E ela agora está dedicando esse último filho a Deus. O coração dela está sendo curado porque agora ela está entregando a vida dela para Deus. E é o mais engraçado, né? E o mais legal de tudo isso. Como é o nome desse filho?
Da onde vem Jesus? Do filho que ela dedicou a Deus. Não é? Essa mulher está curada. Jacó, aliás, a decisão de Labão traz isso para o coração de Lia. A gente não sabe exatamente como era ela fisicamente. A única informação que a gente tem sobre a Lia está aí no versículo 21, né? 21, é? Não. 17. Hã? Não tinha acontecido, porque ele não queria Léa. O versículo 17 diz que ela tinha os olhos sem brilho. Olhos meigos é uma tradução, como é que eu posso dizer? Bondosa. Têmporas, né? Ternos. Tenros. Não, rapaz. Eu estava tentando evitar isso. Não sabemos de fato como ela era fisicamente, mas ele deixa bem claro como Raquel era, né? Aí ela corrigiu aí agora. A bichinha, né? E aí, né, no caso, ele abre a madre dela e não a de Raquel. Que ele vai abrir também depois, né? Ela vai ter 2 filhos, né? Que são José e Benjamim. Sim, ela leva. O que não era algo muito incomum, na verdade era bem comum. Porque o motivo pelo qual Deus faz Abraão sair daqui é por isso. Por causa dos ídolos. Então, quem morava lá servia ídolos. Raquel e provavelmente a própria Lia. Só que aí, Lia agora, ela está entregando o coração dela para Deus. Diferente de Raquel, pelo menos por enquanto, né? Vamos acreditar que o que Abraão ensinou para Isaac e Isaac ensinou para os filhos, ele está ensinando para as mulheres. Provavelmente. Isso é bem possível. Que ele vai também ensinar para os filhos dele. Vai ensinar para os filhos. Até porque não é só uma questão, e a gente já viu isso, né? Não é só uma questão de ensino de Abraão. Porque é o seguinte, vamos deixar isso bem claro. Abraão ensinou para Isaac e Isaac ensinou para Esaú e Jacó. Que é o que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Mas os nossos filhos precisam ter suas próprias experiências com Deus. Que aqui Jacó teve. Ou não? Teve. E ainda vai ter. Porque aqui a primeira experiência de Jacó com Deus é os anjos subindo e descendo na escada. Depois ele vai fazer o quê? Ele vai lutar com o anjo. Acaba doido, né? E que inclusive ele vai ficar deficiente por causa disso. Quando ele está voltando, a gente vai ver isso, né? Mais na frente. Ele tem 12, né? Mas também por causa dele. Porque ele comete o mesmo erro que os pais dele cometem. A mãe dele, né? Tinha ele como o filhinho dela. O pai dele, o irmão dele como filhinho dele. E ele vai escolher quem? José. E ele escolhe depois Benjamim, porque é o último, e porque ele pensa que José morreu. Os 2 filhos da Raquel, exatamente.
Que aí no final ele vai abençoar Judá, porque é quem Deus escolheu. E quem Deus escolheu e quem Lia oferece a Deus. Dessa vez eu louvarei o Senhor, foi o que ela disse. Amém, meus irmãos? Paramos, acabou, né? Capítulo 29. Então, o que a gente aprendeu aqui de lição? Passa aí, Rebeca. Aí. Primeiro, quando nossos propósitos estão alinhados com os de Deus, Ele nos conduz pelo caminho. Né? Foi o que Ele fez com Jacó. Deus molda o caráter de todos aqueles que Ele chama para cumprir os seus propósitos. Ele não chama pessoas prontas, porque elas não existem. Não existe pessoas prontas. Deus chama. É só a gente lembrar o que Jesus falou muitas vezes para os fariseus. O que Ele falou para os fariseus algumas vezes? Os sãos não precisam de médico. Ou seja, quem não está doente não precisa de médico. Quem precisa de médico? Os doentes. Aí o que Ele completa? Eu não vim chamar justos, vim chamar pecadores. Jesus veio chamar pecador, pessoas que não estão prontas, mas Ele molda o caráter dessas pessoas. 3. Se nós amamos o nosso Senhor, temos que ter paciência em relação à sua volta. Se nós o amamos, pacientemente nós iremos aguardar a sua volta. E por último, tenha o coração voltado para o Senhor e nos propósitos do Senhor. Assim, seu coração será curado de toda e qualquer idolatria e se manterá livre dela. Busque o Senhor de todo o seu coração. Qual é o primeiro grande mandamento que Jesus disse? Amar o Senhor sobre todas as coisas. Ame o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Se o nosso coração estiver no Senhor, Ele estará livre de toda e qualquer idolatria. Amém? Vamos ficar de pé. Não deu nem 4 horas ainda, vô. 10 para as 4. Oremos. Amado e bendito Deus, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio de estudarmos a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor continue a nos abençoar pelo ensino da tua palavra. Que o ensinamento, ó Deus, da tua palavra, ele não entre apenas em nossos ouvidos, mas que ele desça até o nosso coração. Que o nosso coração, Senhor, pronto, moldado e preparado pelo teu Santo Espírito, esteja verdadeiramente receptivo à tua palavra. Que a tua palavra entre em nosso coração e ache morada, ache lugar, para que a semente da tua palavra encontre em nosso coração um solo fértil. Que essa semente germine, que essa semente cresça e que essa árvore produza frutos. Que esses frutos, ó Deus, seja a nossa prática. Que possamos colocar em prática todo o ensinamento da tua palavra. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Que em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a tua palavra germine, a tua palavra cresça, a tua palavra seja guardada em nosso coração e que nós venhamos praticá-la em nossa vida. É isso que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, nos abençoa, nos fortalece, que nós saiamos daqui edificados pela tua palavra e nos leva para as nossas casas, protegidos
pelo Senhor. É isso que rogamos, e em Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nele te bendizemos e agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.